Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Está na moda falar de liderança. Hoje vamos exatamente a esse tema. O meu nome é Mário Portela e tu estás a ouvir mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. És o teu maior crítico. Queres descomplicar a tua mente? Descobre como no livro Não Te Preocupes, o guia para tu pensar naquilo que interessa. Aprende a cortar o ciclo do excesso de pensamentos e a viver uma vida mais leve, mais positiva, mais consciente. Procura hoje nas lojas da Amazon Não Te Preocupes, o guia para pensar no que interessa. Hoje vamos falar de algo que está mais na moda do que os ténis da Nike em 1985, a liderança. Sabes aquela sensação de quando vais ao Instagram e parece que toda a gente é especialista em qualquer coisa? Pois bem, a liderança tornou-se o novo crossfit dos conceitos empresariais. Toda a gente é líder, toda a gente ensina a liderar e toda a gente vende cursos sobre como transformar-te num líder de sucesso em 5 passos simples, desde que faças um pagamento em 3 prestações. Um estudo recente da Universidade de Harvard revelou algo absolutamente assustador. 83% das pessoas em posições de liderança sofrem daquilo que os psicólogos chamam de síndrome do impostor invertido. Eles acham genuinamente que são excelentes líderes, quando na verdade estão apenas a repetir frases feitas que leram num livro ou que aprenderam num workshop de fim de semana que tinha um título inspirador. Deixa-me fazer-te já uma pergunta incómoda. A do costume. Achas mesmo que liderar é ter um título no LinkedIn? Achas mesmo que é dar ordens e esperar que os outros as sigam como robôs programados? Ou pior ainda, achas que liderança é partilhar frases motivacionais todas as manhãs num grupo de WhatsApp, onde estão todos os teus funcionários? A liderança transformou-se numa espécie de circo, só que é um circo assim moderno. Os palhaços são os que gritam mais alto, eu sou líder, enquanto os verdadeiros mestres da arte estão silenciosamente a transformar vidas sem necessidade de o anunciar ao mundo. É como se estivéssemos a viver uma enorme feira das vaidades, onde cada um tenta vender a sua versão de liderança como se fosse um produto de televendas. Mas espera, Mike, se ligares agora, recebes não um, mas 2 certificados de liderança pelo preço de um. Imagina que estás perdido numa floresta com um grupo de pessoas. Quem é que tu segues? O gajo que tem o cartão de visita a dizer especialista em navegação florestal ou aquele que, sem dizer uma palavra, pega num pau, analisa o musgo das árvores e começa a caminhar com determinação porque realmente sabe para onde é que está a ir? A verdadeira liderança, ouvinte do Quem Cala Consente, é como a gravidade, não precisa de anúncio de presença para funcionar. Ela simplesmente existe. Sim, existem treinos, técnicas, metodologias, mas eles não necessitam de 3.000 pessoas a berrar eu sou capaz. Hoje eu queria despir um pouco a liderança de todos os adornos do marketing, de todas as suas capas de livro brilhantes e de todos os seus seminários de fim de semana em hotéis de 5 estrelas. Quero falar-te de liderança crua, nua, dura, aquela que existe quando ninguém está a olhar, aquela que transforma sem necessitar dos aplausos. Porque, vamos ser honestos, a maioria do que chamamos liderança hoje em dia é apenas gestão com um chapéu mais bonito. É como chamar gastronomia molecular a um ovo estrelado só porque puseste um pouco de sal marinho por cima e utilizaste um ovo de codorniz. Mas não interpretem mal, eu não estou aqui a dizer que tu és um mau líder. Eu estou aqui para te desafiares a questionar se és realmente líder, para começar. Porque liderar não é um título que se coloca no cartão de visita, é uma responsabilidade que se carrega ao longo da vida. Podemos ser líderes de equipas, líderes de funcionários, líderes de grupos, líderes de amigos, líderes familiares.
Eu sei, talvez estejas a ouvir isto e a pensar, mas eu tenho uma equipa, tenho objetivos, temos resultados. E sim, isso é importante, mas deixa-me perguntar-te algo mais profundo sobre isso. As pessoas seguir-te-iam se não tivesses o título? As pessoas seguir-te-iam se não fossem obrigadas? Seguir-te-iam se não lhes pagasses o salário? Seguir-te-iam se tivessem escolha? A verdadeira liderança não acontece por decreto, acontece por respeito, admiração, confiança e sabedoria. É como a diferença entre um pai que é obsessivo porque é temido ou um pai que é seguido porque é amado. Ambos conseguem que as crianças arrumem o quarto, mas apenas um está a criar um futuro líder. Neste episódio quero desafiar-te a olhar para a liderança como não olhaste se calhar até aos dias de hoje. Quero desmontar um pouco os mitos, queimar um pouco de livro de autoajuda e reconstruir ali, do zero, o que realmente significa ser um farol para os outros seres humanos. Porque liderar é aprender a guiar pessoas. E para isso, tens que saber lidar contigo. É importante sabermos que a liderança não está na moda, está na essência, não está nas palavras que dizes, está nas ações que tens, não está no título que tu carregas às costas, está no impacto que tu causas aos outros. E se estás preparado para esta viagem de desmistificação, como é típico aqui no Quem Cala Consente, se estás disposto a questionar tudo, a ver as coisas de uma forma consciente, então se calhar este episódio é para ti e tu vais ficar até ao final para aprender um pouco mais sobre liderança. A confiança e a empatia são fundamentais para saber se um dia podes confiar. A humildade e o saber são fundamentais para que alguém nos queira ajudar. Hoje em dia tens de ser carismático, tens de ser empático e tens de ter uma visão para partilhar. Hoje em dia tens de ser acessível e tens de ser incrível e tens de ter uma missão a realizar. Tens de ser transparente e ser resiliente e tens de saber delegar. Liderar, 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 liderar. A liderança da moda. Vamos começar por desmontar este castelo de cartas que é a indústria da liderança moderna. Reparem no padrão. Livros com título como Os 7 Hábitos dos Líderes Altamente Eficazes, Liderar em 21 Dias, O Líder que Havia em Mim, cursos online prometendo transformar-te num líder visionário enquanto tu dormes, conferências onde pessoas com microfones de lapela passeiam por um palco a contar-te como se tornaram líderes excepcionais, cobrando apenas 997 € pela revelação. É quase como se a liderança se tivesse tornado numa espécie de culto. Mais um sítio onde há gurus, onde os seus mantras e os seus rituais de iniciação também estão aplicados ao mundo corporativo. E depois dizem, repete comigo, eu sou líder, eu inspiro, eu transformo. E depois todos batem palmas, tiram uma selfie para colocar no LinkedIn e no Instagram e voltam para as suas empresas para gritarem com o estagiário porque o café está frio. Do ponto de vista psicológico, isto é fascinante. Estamos a testemunhar o que eu chamo de um narcisismo institucionalizado. A ideia de que ser líder é sobre ti, sobre o teu desenvolvimento, sobre a tua jornada. Quando, na verdade, a verdadeira liderança é precisamente o oposto. É sobre os outros, sobre o crescimento, sobre a evolução. Pensa nisto. Quantas vezes ouviste alguém dizer eu quero ser líder, em vez de dizer eu quero servir melhor? É como quereres ser pai, não porque amas crianças, mas porque gostas da ideia de ter alguém a chamar-te papá. Há algo profundamente errado nesta equação. A neurociência mostra-nos algo fascinante sobre os verdadeiros líderes. Quando analisamos os cérebros de pessoas que lideram naturalmente, encontramos uma ativação significativa nas áreas associadas à empatia e à teoria da mente. A capacidade de compreender as perspectivas dos outros.
Por outro lado, aqueles que apenas ocupam posições de liderança sem realmente liderarem mostram a ativação nas áreas ligadas ao controle e à recompensa pessoal. É como se existissem dois tipos completamente diferentes de pessoas usando a mesma palavra para descrever o que fazem. É como chamar chefe tanto ao Gordon Ramsay como ao tipo que aquece lasanhas congeladas no micro-ondas da empresa. Deixa-me ser-te brutalmente honesto, aliás, como é apanágio do quem cala consente. A maioria das pessoas em posições de liderança hoje são, na melhor das hipóteses, gestores competentes. Na pior, são crianças inseguras com trajes de adulto, desesperadas por validação, controlo e alguém que lhes chame papá. O verdadeiro líder não precisa de um título para liderar, assim como um verdadeiro médico não precisa de uma bata branca para curar. São as ações, não os acessórios, que definem quem realmente somos. Pensa na liderança como um iceberg. O que a maioria das pessoas vê e o que a maioria dos cursos ensina é apenas a ponta invisível. Dizem-te comunicação assertiva, tomada de decisão, visão estratégica, mas 90% do iceberg está submerso e invisível. É aí que reside a verdadeira liderança, na autoconsciência profunda, na integridade inabalável, na humildade genuína, na coragem silenciosa de fazer o que é certo quando ninguém está a olhar. Os líderes autênticos trabalham nesta parte submersa durante toda a vida. Já os impostores estão ali a fazer brilhar apenas a ponta do iceberg, esperando que ninguém mergulhe para ver o que está por baixo. Há algum tempo, trabalhei com um CEO que tinha todos os livros de liderança na sua estante. Sabia coisas sobre Brené Brown como se fossem velhos amigos e lembro-me de ter visto uma fotografia do escritório onde por trás dizia os líderes comem em último. Só que certamente, e eu sei de fonte segura, quando chegava a hora do almoço era sempre o primeiro a servir-se e comia as melhores partes. Fosse na empresa, fosse em casa. Entretanto, veio o Covid. Quando a empresa enfrentou dificuldades, cortou o salário de todos, exceto dele. Contrastando, conheci também uma mulher que liderava uma pequena equipa num centro comunitário. Nunca leu um único livro sobre liderança. Nunca foi a uma conferência TED. Mas quando entrava numa sala, as pessoas naturalmente viravam-se para ela. Não por medo ou obrigação, mas por respeito genuíno. Ela não falava sobre servir, ela servia. Ela não pregava sobre integridade, ela vivia. A verdadeira liderança começa com uma pergunta simples, mas profundamente desconfortável. Por que hei de eu liderar? Se a tua resposta tem qualquer coisa a ver com poder, status, reconhecimento ou mesmo porque eu sou bom nisso, estás a começar com o pé errado. Os motivos corretos são mais como porque vejo potencial nos outros e eles próprios ainda não veem, ou porque quero criar condições para que os outros possam brilhar. Ou ainda, por exemplo, porque eu sei que este grupo precisa de alguém que os catapulte para a frente. A liderança autêntica não é sobre ser o mais inteligente, não é sobre ser o mais carismático ou o mais visionário da sala. É sobre seres o mais atento, o mais consciente, o mais ao serviço do outro, porque isso é bom para o bem comum. Agora deixa-me fazer-te aquelas perguntas incómodas do costume. Perguntas que nenhum livro de liderança mainstream te vai fazer, porque as respostas podiam arruinar todo o modelo de negócio que eles apresentam. Ora diz-me, os membros da tua equipa, seja ela de que tipo for, dizem-te as verdades difíceis ou apenas o que querem que tu ouças? Quando entras numa sala, as pessoas ficam mais energizadas ou mais tensas? Já alguma vez choraste pela dor de alguém que lideras? Já alguma vez abdicaste de algo importante para ti de forma a beneficiar uma equipa? E por fim, se fosses despromovido amanhã, quantas pessoas da tua equipa ainda iam procurar o teu conselho? Estas perguntas são a diferença entre seres um gestor e um líder, entre teres um título e seres uma referência, entre comandar corpos ou inspirar pessoas. E sei o que estás a pensar. Isso é demasiado idealista, Mário. No mundo real precisamos de resultados, lucros, clientes. Precisamos de seguir as métricas. Precisamos de performance.
E sim, tens toda a razão. Mas a liderança não é um exercício etéreo de bondade sem propósito. É precisamente o oposto. A verdadeira liderança é incrivelmente pragmática, porque compreende uma verdade fundamental que os falsos líderes nunca vão entender. As pessoas dão o seu melhor não quando são geridas eficientemente, mas quando são lideradas inspiradoramente. A empresa Google gastou milhões no projeto Aristóteles para descobrir o que torna as equipas verdadeiramente eficazes. E sabes o que descobriram? Não foi a inteligência coletiva, não foi a experiência combinada, foi a segurança psicológica, a sensação de que é seguro ser vulnerável, cometer erros, discordar, ser autêntico. E adivinha quem cria essa segurança? Não é um gestor com o seu Excel e KPIs. É o líder com a sua presença consciente e a sua humanidade genuína. Então, como podemos reconstruir a liderança a partir do zero? Livre de clichês, das fórmulas mágicas que inundam o mercado. Começando por dentro, a verdadeira jornada de liderança é, antes de mais, uma jornada de autoconhecimento. É impossível, repito, impossível liderar os outros eficazmente quando não consegues liderar-te a ti mesmo. E liderar-te a ti mesmo significa conheceres as tuas sombras, os teus medos, os teus padrões disfuncionais. Significa teres a coragem de olhar ao espelho e ver não apenas as tuas qualidades, mas também as tuas sombras, as tuas feridas. Os melhores líderes que conheci até hoje não eram perfeitos, longe disso, mas conheciam as suas imperfeições intimamente, e essa autoconsciência criava a autenticidade que nenhum curso de liderança te pode ensinar. E depois tens a segunda transformação fundamental, que é passar da mentalidade de como é que posso fazer com que estas pessoas me sigam para a mentalidade mais consciente de como posso servir estas pessoas melhor para que todos juntos cheguemos mais longe. É uma mudança subtil, mas extremamente revolucionária. Para um momento, pensa no líder mais impactante da tua vida. Pode ter sido um professor, um treinador, um chefe, um mentor. O que é que tornava esse líder especial? Aposto que não era o quanto ele falava sobre si mesmo, ou o quão importante ele parecia, ou o quão cara era a roupa que usava. Era provavelmente o quanto ele acreditava em ti, o quanto ele te desafiava a crescer, o quanto ele estava presente quando tu precisavas, o quanto ele te incitava a uma melhor versão de ti. A liderança não é um destino, é uma prática diária, uma escolha constante, um compromisso renovado a cada momento. Tens de ser um bom ouvinte, ter um bom instinto e tens de ter a capacidade de inspirar, liderar, 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 liderar. Liderança mais autêntica. Ora bem, se ainda estás comigo, é porque há algo em ti que ressoa com esta ideia de uma liderança mais autêntica, mais profunda, mais transformadora. E isso, ouvinte de Quem Cala Consente, não é coincidência. É o chamamento silencioso do líder que existe dentro de ti. Se não sentiste esse chamamento, provavelmente és um bom chefe ou um excelente gestor. Agora vamos ao que realmente importa. Como transformar a compreensão em ação concreta? Como passar da teoria inspiradora para a prática transformadora? Como deixar de ser apenas mais um especialista em liderança, que na verdade é um gestor, para te tornares num verdadeiro catalisador de potencial humano? E para isso, temos que começar no princípio. A primeira prática do líder autêntico é a presença consciente. Aliás, como já disse anteriormente, não estou a falar daquela presença artificial que tu aprendes em workshops de comunicação. Peito para fora, voz grave, contacto visual intenso. Não, eu estou a falar de algo mais profundo. Capacidade de estares verdadeiramente presente com o outro ser humano. Pensa no último encontro que tiveste com alguém da tua equipa. Seja que tipo de equipa for. Será que estavas realmente lá?
Ou estavas a pensar, na próxima reunião, a verificar discretamente o telemóvel para ver se havia novidades, ou a preencher mais um Excel enquanto ouvias o que te diziam? A presença autêntica é revolucionária num mundo de atenção fragmentada. Quando ofereces a alguém a dádiva da tua atenção total, sem julgamento, sem agenda, sem pressa, crias um espaço sagrado onde a transformação pode de facto acontecer, e isso torna-te líder. A segunda prática é o que chamo de coragem compassiva. A liderança tradicional valoriza a coragem, a capacidade de tomar decisões difíceis, de enfrentar desafios, de inovar face à incerteza. E sim, isso é muito importante. Mas a coragem sem compaixão torna-se facilmente em brutalidade disfarçada de determinação. A coragem compassiva é a capacidade de fazeres o que é necessário, por mais difícil que seja, enquanto mantens uma profunda consideração pelo impacto humano das tuas decisões. Pensa no líder que teve de despedir alguém. O falso líder esconde-se atrás de políticas corporativas, minimiza o contacto, trata o processo como uma transação ou delega para que alguém passe por isso em vez dele. O verdadeiro líder encara a situação de frente, oferece dignidade ao processo, assume responsabilidade pessoal e assegura que a pessoa não sai apenas com um cheque na mão ou com rigorosamente nada, como é moda em Portugal. Depois temos uma terceira prática, a prática da integridade radical. E aqui permite-me ser brutalmente honesto. A maioria dos líderes que eu conheci têm uma relação complicada com a verdade. Não estou a falar de serem mentirosos, embora isso também exista bastante. Estou a falar das pequenas evasões, das meias verdades, das omissões convenientes, que às vezes se tornam maldosas. Frases como "estamos todos juntos nisto", diz o CEO antes de anunciar cortes que não afetarão a gestão do topo. Ou "valorizamos o equilíbrio trabalho-vida", diz o diretor que envia e-mails às 23 horas à espera que lhe respondam. "A tua opinião é importante", diz aquele gestor que já decidiu o rumo antes mesmo de te enviar o e-mail. A integridade radical não é apenas sobre não mentir, é sobre criar uma consistência absoluta entre o que tu pensas, o que tu dizes e o que tu fazes. É sobre eliminar dissonância que corrói a confiança e envenena as culturas, sejam elas as culturas empresariais, comerciais ou até familiares. E sim, isto é incrivelmente difícil, porque significa que por vezes terás de dizer coisas que os outros não querem ouvir. Por vezes, terás de admitir que não sabes alguma coisa. Significa reconhecer os teus erros, não como um "desculpem qualquer coisinha", mas com um sincero "errei e assumo total responsabilidade, vamos mudar". Tenho ainda mais duas práticas. A quarta prática é aquilo que podemos chamar de visão encarnada. Todos os livros de liderança falam sobre a importância de se ter uma visão. Mas a maioria falha em mencionar a parte mais importante. A visão não é algo que tu comunicas ocasionalmente em apresentações de PowerPoint. É algo que tu vives, respiras, encarnas a cada momento. A visão encarnada, e encarnada não de vermelho, encarnada de encarnação, significa que as pessoas não precisam de ouvir o teu discurso, por mais inspirador que seja, para saber naquilo que tu acreditas. As pessoas veem-no nas tuas decisões cotidianas, nas tuas prioridades, na forma como tratas os outros quando ninguém importante está a olhar. Se tu dizes que valorizas a inovação, mas puniste o último colaborador que assumiu um risco e falhou, a tua verdadeira visão é clara, valorizas a segurança acima da inovação. Se dizes que acreditas em equipas diversas, mas o teu círculo íntimo é composto apenas pelas pessoas que pensam como tu, a tua verdadeira visão é transparentemente que apenas valorizas o conforto acima da diversidade. As pessoas não seguem declarações de visão, seguem líderes cuja vida é a encarnação de uma visão, dos valores que eles professam. E por fim, a quinta prática, o desenvolvimento intencional. E aqui chegamos ao coração da verdadeira liderança, a capacidade de ver potencial nas pessoas que elas próprias ainda não conseguem ver.
e depois criar as condições para que esse potencial floresça. Isto vai muito mais além de avaliações de desempenho anuais ou planos de desenvolvimento de carreira genéricos. É uma atenção quase artesanal ao crescimento único de cada um. O desenvolvimento intencional começa com uma pergunta poderosa: o que é que esta pessoa precisa para dar o próximo salto no seu crescimento nesta equipa? E a resposta raramente é mais formação. Geralmente é algo muito mais profundo. Mais confiança, mais desafio, mais autonomia, mais feedback honesto, mais exposição ou mais apoio nas suas vulnerabilidades. Estas 5 práticas, todas faladas assim rapidamente: presença consciente, coragem compassiva, integridade radical, visão encarnada e desenvolvimento intencional, não são técnicas que podes dominar num workshop de fim de semana. São compromissos de vida que exigem prática diária, reflexão constante e uma disposição para falhar, aprender e recomeçar. E é aqui que está a verdade inconveniente que a indústria da liderança não quer que tu saibas. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas, não há certificação que te transforme num líder. E como te disse, a liderança não é um destino, é uma prática, não é um título, é uma escolha. Não é sobre quem tu és, é sobre quem e como tu serves. Liderar, 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 liderar. Tens de ser transparente e ser resiliente, e tens de saber delegar. Liderar. Liderar, liderar, liderar. Ora, antes de nos despedirmos por hoje, quero partilhar contigo uma última reflexão. Sabes, a liderança autêntica é como aquela obra de arte que tu reconheces de imediato quando olhas para ela. Não precisas de um especialista para te explicar o valor. Não precisas de um certificado para confirmar a autenticidade. Sentes, reconheces e, mais importante ainda, és transformado por isso. Cada um de nós tem encontros com verdadeiros líderes ao longo da vida. Aquelas pessoas raras que nos veem mais profundamente do que nos vemos a nós mesmos. Aquelas pessoas que acreditam em nós mais do que nós acreditamos. Aquelas que nos desafiam a sermos mais maiores e a melhor versão possível. Se tiveste a sorte de encontrar um desses líderes no teu caminho e quiseres ser um bom líder, já sabes exatamente como fazê-lo. Segue o exemplo. Se ainda assim não encontraste, talvez seja a hora de te tornares tu esta pessoa. E agora, não tentando ser líder, tenho um pedido específico para ti. Se este episódio te tocou, se sentiste aquela ressonância interior que diz: isto faz sentido, então eu preciso que faças 3 coisas. Primeiro, subscreves o podcast, se é que ainda não o fizeste. Segundo, partilha o episódio com pelo menos um líder da tua vida ou alguém que precise de saber como ser líder. Em terceiro e mais importante, compromete-te a aplicar pelo menos uma ideia deste episódio na tua própria esfera de influência esta semana. Não precisas de transformar tudo de uma vez, até porque nem é possível. Começa com um pequeno passo, uma conversa mais presente, uma decisão mais corajosa, um momento de integridade radical, uma oportunidade de desenvolvimento que vais oferecer a alguém. Sabes, quando comecei este podcast há mais de 3 anos, não fazia ideia do impacto que ele ia ter. Recebi mensagens de muita gente, recebi a ideia de que mudou completamente a abordagem que cada um tinha perante a sua vida. Mas isso não faz de mim um líder. Ou será que faz? Deixo esta pergunta no ar, porque se estás a ouvir isto, não é por acaso. Há algo em ti que está pronto para uma liderança mais profunda, mais autêntica, mais transformadora. E é porque aí estás e porque vieste comigo até ao fim do episódio que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças da subscrição, da partilha e de deixar a tua avaliação. E depois, contacta comigo, diz-me tudo, conta-me as tuas dúvidas. Até porque quem cala, consente.
Mic check, vamos lá rolar. É no Portela ideias a girar.